Bem-vindos. A partir de agora voltamos a estar com 45 minutos à Benfica, o programa semanal para falar e debater sobre a vida do Sport Lisboa e Benfica. Já as seleções já acabaram, portanto, agora é só concentrar no Campeonato Português, na Liga dos Campeões e também na Taça de Portugal, que ainda vai haver Taça de Portugal antes da paragem, vai haver uma eliminatória da Taça de Portugal ainda antes da paragem para as seleções. Paragem essa que já vai ser um bocadinho mais prolongada, dado que vamos ter o Mundial a partir do dia 20 de novembro até ao dia 18 de dezembro. Pelo meio, ainda haverão jogos da Liga, da Taça da Liga, mas isso são outros 500 para se falar lá um bocadinho lá mais à frente. Com as seleções a acabarem e com os clubes a regressarem, voltou também a estar em ação a Liga Portuguesa, a Primeira Liga Portuguesa, com o Benfica a começar, aliás, com o Benfica a ter o seu primeiro embate frente com o Castelo e a não conseguir derrubar esse mesmo Castelo. O Benfica foi até à Cidade Verde, até a Guimarães, para defrontar o Vitória Sport Clube e saiu de lá com um empate a zeros naquele que terá sido muito provavelmente um dos, se não mesmo, o pior jogo dos encarnados até ao momento, até esta oitava jornada e até ao momento também da temporada encarnada. O Benfica, como já disse, empatou a zeros com o Vitória e não conseguiu Roger Schmidt chegar aos 15 jogos sempre a ganhar, como chegou Sven-Goran Eriksson. No entanto, fez mais do que, do que alguns treinadores que já estiveram em Portugal, inclusivamente no Sport Lisboa e Benfica, e não precisamos de recuar assim tanto tempo quanto isso. O Benfica foi a jogo em Guimarães com um 11 que já seria totalmente o esperado, só não podia contar com o Henrique Araújo, dado o castigo que foi aplicado ao Henrique Araújo por palavras dirigidas em relação à arbitragem e não só num jogo da equipa B no final da época passada, frente ao Rio Ave, jogo esse que o Benfica fez, creio que é em Vila do Conde, na época passada, e portanto, passados alguns meses, como de resto em Portugal as coisas não são feitas para ontem, são feitas sempre para mais longe. Henrique Araújo não pôde estar presente no banco, nem no jogo, portanto, não pôde presenciar este jogo juntamente com os seus companheiros. O Benfica foi a jogo com Odisseias Vlachodimos, Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Florentino Luís e Enzo Fernandes, Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. De resto foi o 11 esperado por parte de Roger Schmidt, foi o 11 também que mais vezes tem jogado ao longo deste início de temporada. Para me acompanhar neste programa, já cá estão o Nuno Queimado e também o Pedro Batista Bastos, que eu saúdo. Bem-vindos a mais um 45 minutos à Benfica. E, Pedro, vou começar por ti. A ideia, eu creio que a principal ideia que fica deste jogo é que foi um Benfica com muito poucas ideias. Talvez o Benfica dos ditos três grandes, e se quisermos também incluir aqui o Braga na equação, o Benfica talvez tenha sido aquele que mais sofreu com a paragem para as seleções, porque percebeu-se que os jogadores parecia que estavam desligados durante os 90 minutos e bem que se pode dizer que o resultado, o 0-0, bem que se pode ajustar àquilo que foi o jogo entre o Vitória e o Benfica. Boa noite, Francisco, boa noite, Nuno, boa noite aos nossos ouvintes. Sim, de facto, o resultado e a exibição do Benfica não desmentem que, por um lado, houve uma quebra que talvez tenha sido motivada por esta paragem e graças às seleções, mas também é possível, creio eu, afirmarmos que neste jogo os jogadores parecia que estavam com o corpo em Guimarães, mas com a cabeça na próxima quarta-feira no Estádio da Luz.
nós vimos um Benfica em contenção de esforços, um Benfica que pouco corria, que pouco pressionava. Era um Benfica que, contrariamente àquilo que nós nos habituámos a fazer, não pressionava imediatamente o Vitória de Guimarães na saída desta equipa para o contra-ataque. O Benfica, em termos táticos, faz uma coisa que eu achei muito estranha, que foi ter avançado João Mário para jogar ao lado de Gonçalo Ramos e recuou Rafa. E com isto perdeu também mais um bocadinho de intensidade atacante, digamos assim. Mas o que é certo é que aquela equipa pressionante, aquela equipa brigão, aquela equipa que nós víamos durante a primeira parte, pelo menos, ter uma intensidade, uma pressão, um ritmo de jogo elevado, uma velocidade no espaço e nas desmarcações, não assistimos a isso. Foi um Benfica que talvez tenha confiado no peso das camisolas e por aquilo que era o histórico dos anteriores resultados do Benfica em Guimarães, onde o Benfica nunca perdeu, mas esta conjunção de fatores poderia ter sido complicada para esta equipa. Poderia ter sido muito complicada para esta equipa e em vez de um empate poderíamos estar aqui a falar de uma derrota do Benfica, mas menos mal, é um empate, não perdemos, vamos em frente e vamos tentar perceber porque é que houve esta apatia, se foi de facto por esta conjunção da pausa das seleções e pelo próximo jogo da quarta-feira. Se isso assim foi, então poderemos esperar na quarta-feira da Luz um Benfica pressionante, um Benfica brigão, um Benfica de Roger Schmidt que nós nos habituámos a ver. Nuno, já vamos poder falar daquilo que poderá ser o Benfica com o Paris Saint-Germain na quarta-feira, mas também saber a tua ideia sobre este Vitória Benfica, onde vimos talvez a exibição mais pobre do Benfica nestas 8 jornadas que já estão decorridas. Boa noite. Ver como vimos, porque não assisti ao jogo, fui apenas acompanhando o relato. Para TV, não por solidariedade com o Jaime Cancela de Abreu, porque já tinha acontecido o cancelamento antes, por isso não foi, é apenas uma coincidência. Mas não me alongando muito em análises pormenorizadas de jogadores, porque, como disse, não acompanhei o jogo pela televisão, acompanhei apenas pela rádio, mas aquilo que fica é, enfim, uma fraca exibição do Benfica, que dá uma sensação que não encarou o jogo da mesma forma como encarou o Guimarães, de uma forma agressiva, no bom sentido. Eu acho que ter 2 jogadores no meio campo apenas, e fui referindo Florentino e Enzo, muitas das vezes será, mas o treinador saberá melhor do que eu qual é a tática que utiliza para enfrentar os jogos, e tal como o treinador o disse, quando não foi enfim, tens que concordar que o empate é o resultado justo, mercê da exibição que o Benfica fez, da meritória exibição do Vitória de Guimarães. Há a realçar que esse é um dos piores jogos da Liga, quer em termos de tempo útil, quer em termos de ocasiões de gol. Penso que em termos de ocasiões de gol é efetivamente o pior jogo desde o início do campeonato. Enfim, no meio de tanta pobreza, digamos assim, exibicional, se calhar com o treinador de que acabámos por ganhar um ponto face à péssima exibição que fizemos,
acabámos por ganhar um ponto neste caso. Sabíamos que as coisas não sairiam sempre bem, sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos perder pontos, e neste caso aconteceu em Guimarães, fruto de uma muito pobre exibição. E estavas a falar de estatísticas e é mesmo, e podemos já passar precisamente para esse tópico a nível de estatístico daquilo que foi este jogo, que teve como homem do jogo não teve como homem do jogo um jogador do Benfica. O homem do jogo considerado para este jogo foi o defesa central Ibrahima Bamba. Eu próprio fui podendo dizer ao longo do jogo que o homem do jogo seria, ou estaria entre o Bamba e o António Silva, que pareceram-me a mim ser os jogadores mais esclarecidos, quer do lado do Vitória, quer do lado do Benfica, mas por falar em termos estatísticos, foram, segundo a Goal Point, foram efetuados 6 remates para cada lado, portanto, 12 remates ao todo, mas a nível de remates enquadrados, só houve um para cada lado. Portanto, 2 remates enquadrados, um para cada lado. O Benfica teve apenas, e vou dizer apenas, 11 ações na área adversária, quando nos outros jogos, e se quisermos até podemos mesmo ir ao jogo com a Juventus, o Benfica teve talvez 2 vezes mais ações, 2 ou 3 vezes mais ações dentro da área da Juventus do que teve em relação ao Vitória, que teve apenas 9 ações na área adversária, 5 cantos a favor do Vitória, 6 a favor do Benfica. O Benfica acabou com 63% de posse de bola para 37% por parte do Vitória. O Benfica cometeu 22 faltas para 17 vitorianas. O Vitória teve 5 cantos para 6 cantos da equipa do Benfica. E estavas a falar de estatística, Nuno, e acho que este dado acaba por significar bem aquilo que foi o jogo do Benfica, em que o Benfica claramente esteve abaixo das expectativas ao acabar o jogo com 11 ações na área adversária, que são 2 ou 3 vezes menos aquilo que fez, por exemplo, contra a Juventus, ou então, se quisermos, no último jogo, antes da paragem frente ao Marítimo, e fez apenas um remate enquadrado com a baliza. Isto, para uma equipa como a Benfica, diria eu que é subejamente pouco. É subejamente pouco para uma equipa que tem ambições a ganhar o título, basicamente. Sabíamos e tínhamos dito na semana passada que não seria muito provavelmente um jogo fácil para o Benfica, nunca o é em Guimarães, mas eu creio que no final do jogo todos poderíamos dizer que se esperava um pouco mais de rendimento da equipa do Benfica. Poderá ser o cansaço, ou há que também dar o mérito à equipa adversária, como é óbvio, de saber montar a sua estratégia e pôr as suas peças para tentar bloquear o máximo possível as nossas ações e construir-as dele, como é óbvio, mas ainda assim, do ponto de vista do adepto benfiquista, creio que ficou tudo muito aquém este sábado em Guimarães. Pedro, do ponto de vista do adepto, não é? O adepto do Benfica quer sempre mais. Quer sempre que a equipa do Benfica faça mais, quer que o Benfica esteja sempre por cima, ou quase sempre, ou 90%, ou 80% e muitos por cento do jogo, esteja por cima do adversário. Agora, olhando para esta estatística que acaba por revelar muito daquilo que foi o jogo do Benfica, ou se calhar muito daquilo que não foi o jogo do Benfica e que se calhar o Vitória também não deixou, mas eu vou ver outra vez a estatística: 6 remates ao todo para o Benfica, um remate enquadrado para 11 ações na área adversária. Isto para o Benfica, como eu dizia há pouco, é subejamente pouco.
sim, de facto, as estatísticas por vezes são como o algodão, não enganam, não é? Mas vi o jogo, o Benfica estava à pata. Dou todo o mérito também ao Vitória de Guimarães, a Ibrahim Bamba, que de facto fez um jogo extraordinário a fazer as dobras e recuperar as segundas bolas quando Guimarães as perdia, conseguindo lançar com isto a sua equipa. Mas essa ação do Benfica, esta moleza, falta de cutilância atacante, para mim, para fazer dar duas explicações. Primeiro, dar o mérito ao Vitória de Guimarães, porque eles tinham de facto a cabeça no jogo de quarta. Podemos também falar da questão da pausa das seleções, mas, por exemplo, quando só se fazem 11 remates em 90 minutos, isto não é para uma equipa que está... Eu nem digo que queira ganhar o Campeonato Nacional. Eu falo de uma equipa que quer disputar a Liga dos Campeões e que deve aproveitar estes jogos de campeonato para mostrar garra, para mostrar vontade, para que a partir do momento em que o Benfica outros jogos fora, que as outras equipas não vai ser fácil, ou que lhes vai ser possível ganhar ao Benfica em casa. É isto que não pode. Depois há também um outro ponto, que é, lamento dizer isto, mas o nosso banco é muito curto. Ou seja, as decisões de Roger Schmidt não resultaram, porque o Roger Schmidt começa a mudar a equipe de modo a mexer com as coisas, não é? A tentar lançá-la mais para o ataque, a tentar vencer o jogo. Draxler, até ao momento, tarda em explodir. Teve uma ótima exibição na Luz, marcou um gol, sim senhor, mas tarda. Vamos lá ver como é que ele vai jogar no quarta-feira, porque parece-me que Draxler vai jogar contra a sua antiga equipa e vai querer dar tudo por tudo para mostrar ao Paris Saint-Germain: este sou eu. Diogo Gonçalves é muito curto. Musa foi uma nulidade. E eu tenho um bocado de receio desta falta de alcance do banco do Benfica, tirando as honrosas exceções de Gilberto e de Frederico Orsanes, mas isto é na parte da defesa. Agora, quando nós queremos mexer na equipa para podermos atacar, devemos ter mais qualquer coisa, maior qualidade, soluções de jogo ou ataque. E também não vimos isso em Guimarães. Portanto, indo também para um outro ponto, que será a questão dos penaltis que aconteceram ou não ao longo daquele jogo e que deveriam ter sido favoráveis ao Vitória de Guimarães, o empate acabou por ser um resultado justo também para a inação do Vitória de Guimarães em termos atacantes, tirando a questão dos dois penaltis, mas isso depois, de acordo com a tua direção, poderemos falar disso mais tarde. E se quiseres, até podes já avançar. Aliás, já vamos avançar sobre isso, até porque, mais uma vez, a arbitragem volta a dar que falar, não só neste jogo, mas noutros jogos também do campeonato. Ainda hoje, ao dia que estamos a gravar hoje, nesta segunda-feira, já decorreu o jogo entre o Marítimo e o Casa Pia, e houve um lance muito polémico que deu expulsão por um jogador do Casa Pia. Jogo esse que o Casa Pia até ganhou, a perder, a jogar com menos 1, ganhou 2-1, portanto estava a perder 1-0, a jogar com menos 1, ganhou 2-1, a jogar com menos 1, em casa do Marítimo. Portanto, até nesse jogo, no jogo que decorreu até há pouco, houve um caso, portanto, mais uma jornada e mais um par de casos, 2 ou 3 pares de casos para o VAR. O próprio Vitória já veio dizer que vai querer pedir uma audiência, creio que junto da UEFA ou da FIFA, por causa de se poderem
ser ouvidos os áudios das comunicações entre árbitro e VARs, portanto, entre o árbitro que está no campo e a equipa de vídeo-arbitragem que está na cidade do futebol. Creio que o Vitória vai querer entrar com uma ação sobre isso, mas já indo aos 2 penaltis, um que não foi marcado e outro que foi marcado, mas acabou por ser revertido. Já lá vamos. Quero saber, Pedro, o teu destaque positivo e negativo, se é que há algum destaque positivo neste jogo, obviamente. Bom, o destaque positivo para o Benfica foi não ter sido marcado o penalti que Florentino cometeu sobre André. Porque, no meu entender, e noutras situações semelhantes, aquilo é de facto penalti. Portanto, Florentino deixa o pé no chão, a bola já tinha passado e ele faz o contacto com André. André nem sequer se lança para a perna de Florentino. No meu entender, e para ser perfeitamente justo, ali haveria penalti. No segundo lance, em que o outro jogador do Vitória de Guimarães ter uma taramizada, ele deixou a perna para trás, o árbitro marca penalti, depois a partir daí bem o árbitro reverteu a decisão após a audição do VAR. Agora, finalmente, quanto a questão que o Vitória de Guimarães pediu para se ouvirem as gravações entre VARs, nós já falámos disto em programas anteriores. Ok? Portanto, e estou de acordo em que, por uma questão de total classificação da prova e das decisões tomadas dentro deste jogo, ok? As gravações ou as gravações das audições de árbitro e VAR devem ser tornadas. Mas quero também fazer uma ressalva. É que se nós tivéssemos que ter aplicado todas estas situações, e está tudo ao tio só por causa desta situação do penalti do Benfica, tivéssemos que ter aplicado todas estas situações, se calhar teria havido outros clubes que, em vez de terem contado vitórias ou empates, já teriam averbados outras derrotas. E se calhar o Benfica ontem, sim senhor, teria perdido o seu primeiro jogo em Guimarães, mas porventura, se a aplicação total, cabal, de leis do jogo e dos penaltis que ficaram por assinalar, ou dos penaltis que foram falsamente assinalados a favor de outras equipas no campeonato português, se calhar daria um afastamento muito maior do Benfica para com todas as outras. E aqui entramos de novo neste caldeirão sórdido que é o futebol nacional e porque é que o futebol nacional, não vendo lá fora, não é atrativo para os espectadores estrangeiros e porque é que existem tantos casos de arbitragem no futebol nacional. Portanto, isto é tudo um caldeirão sórdido que deveria ser limpo, mas que por variedíssimos interesses, e esses interesses não são os do Sporting Lisboa e Benfica, não são. E nós tivemos campeonatos anteriores em que não vimos, em que vimos penaltis que não foram marcados a nosso favor e que deveriam ter sido, vimos penaltis que nos foram assinalados e que não foram, enfim. As pessoas só gritam ou da guarda, como é no caso do Vitória de Guimarães, quando lhes toca a eles. Mas noutras situações, infelizmente, não vemos uma frente unida dos clubes de futebol e dos dirigentes a pedirem uma maior qualidade de arbitragem, uma maior clarificação das decisões, e estou perfeitamente de acordo em que existe esta tomada de posição pública ou esta publicação a pedido dos clubes das gravações entre árbitro e VAR, mas que nessas gravações se diga claramente, dentro daquilo que são as competências e as capacidades técnicas do VAR, dessas gravações, se ouça as pessoas que são encarregadas de analisarem os lances de penalti dizerem ao árbitro: senhor árbitro, há penalti.
ou então silêncio, não é? Porque lembremos que nestas coisas o VAR só intervém a pedido do árbitro. Mas a questão das gravações públicas deve e pode ser levada a partir do momento em que o VAR, afinal, ou verifique que tenha existido um penalti e tenha que avisar o árbitro. Nuno, já sabemos que não pudeste ver o jogo, mas certamente já pudeste ter dado uma vista de olhos nestes dois casos, aliás, ambos de grande penalidade, ambos na área do Benfica, aliás, que não deu decisão nenhuma, nem reversão nenhuma por parte do VAR, e outro, porventura, que teve a ação do VAR para o árbitro da partida, Rui Costa, ter revertido a decisão. Primeiro, deu grande penalidade do Odisseias sobre o avançado recém-entrado do Vitória na altura, que foi o Safira, e foi chamado pelo VAR e a decisão foi revertida. Antes, houve comunicação entre árbitro e VAR e não houve, e a decisão dada foi a primeira. A decisão foi dada como certa logo a primeira decisão do árbitro em não dar grande penalidade ao Vitória. São os dois casos do jogo, a juntar a mais um ou dois pares de casos que já aconteceram durante esta jornada, mas olhando para este jogo entre o Benfica e o Vitória, ou entre o Vitória e o Benfica, como se quiser, são mais dois casos a juntar a outros tantos. Portanto, a tua ideia sobre estes dois casos e em relação a esta ideia que o Pedro acabou de deixar? Eu tenho exatamente a mesma leitura que o Pedro. O lance com o Safira consegue-se perceber nas repetições que há um cavar da situação e em que o avançado do Guimarães ou do Vitória procura o guarda-redes do Benfica. No caso, penso eu que é do André e do Florentino. Do meu ponto de vista, fico com a sensação de que existe motivo para penalti contra o Benfica, a favor do Vitória, conforme a situação. Relativamente aos pedidos para a escuta das transmissões dos para nós no Sport Lisboa e Benfica, a única coisa que nos estranha digamos, é a oportunidade da situação, porque o Benfica já em épocas anteriores que vem vindo a pedir que sejam públicas as conversações entre o árbitro e o VAR. Por isso, nós não estranhamos o pedido do Vitória de Guimarães, porque vai de encontro àquilo que o Benfica pretende também ver. Estranhamos apenas é o momento, ou seja, a oportunidade em que é solicitado, mas lá está, isto é como se diz, quem não se sente não é filho de boa gente. Enquanto não lhes dói a eles, não há grande preocupação. Desta vez, do meu ponto de vista e pelos vistos do Pedro também, há razões de queixa para o Vitória de Guimarães e queixaram-se desta vez. Aqui o pedido que o Benfica tem vindo a fazer de que sejam publicadas as conversações entre o árbitro e o VAR não é para favorecer o Benfica, ou seja, não é para pedi-lo para os lances, vamos pedi-los os lances. É esta a diferença, daí eu falo na oportunidade do pedido ou no timing do pedido do Vitória de Guimarães. Deve ser defendido amplamente e transversalmente no início do campeonato. Não deixar morrer este tema, porque a transparência não se pede de ocasião em ocasião. Transparência pede-se desde o início até ao fim do campeonato. Mas sim, concordo plenamente com
a análise do Pedro Batista Bastos aos dois lances em questão, eventualmente creio que terá ficado uma grande penalidade para marcar a favor do Vitória de Guimarães. Apesar disto ser os 45 minutos à Benfica, vamos mesmo fazer deles à Benfica, que é com verdade e com transparência. Sim, quanto mais verdade e transparência houver no futebol português, será sempre o melhor para todos. Voltando outra vez ao jogo, não que não estivéssemos a falar do jogo, obviamente, mas falando propriamente do jogo e dos jogadores, houve, apesar da apatia geral dos jogadores do Benfica, houve aqui um ou outro jogador que acabaram por se destacar na equipa encarnada, segundo os dados de rating da segunda pontuação dada pela Goalpoint. Os melhores jogadores do Benfica foram o Bá, o António Silva, o Otamendi, e o Otamendi. Portanto, foram apenas 3 jogadores, todos os outros estiveram abaixo dos 5.7. O Bá teve 6.4, o António Silva e o Otamendi tiveram 6.3. Para a Goalpoint, estes foram os 3 melhores jogadores. Nuno, daquilo que foi podendo, ou daquilo que tu pudeste ir ouvindo através do relato do jogo, que jogadores para ti é que acabaram por se destacar no meio de um jogo tão pobrezinho? No meio daquilo que fui percebendo depois no visionamento dos resumos dos jogos, eu serei um pouco mais restrito na análise, e eu diria que, a bem da verdade, eu creio que só houve um jogador que esteve ao nível daquilo que nos tem habituado nos últimos jogos, que foi o menino António Silva, que se continuou a comportar a nível exibicional, tal e qual como tem vindo a fazer desde que foi chamado. O resto da equipa esteve, toda ela transversalmente, creio eu, a um ritmo muito mais baixo, eu diria 1 ou 2 graus abaixo daquilo que tem vindo a fazer nos últimos jogos. O meu destaque ia para António Silva pela manutenção do que vem mostrando desde que eu equipe. Pedro, também, se de um lado o melhor jogador, não só do jogo, mas do Vitória, foi o central Ibrahima Bamba, do lado do Benfica, o António Silva provavelmente terá sido o melhor jogador da equipa do Benfica neste jogo. Portanto, os centrais, ou um dos centrais, a fazerem a diferença para um lado e para o outro. Sim, concordo. As defesas de ambas as equipas estiveram muito bem, tirando, como é óbvio, parte do Benfica desta dobra vitória daquela má saída de Odisseias, graças à inépcia, o jogador do Vitória de Guimarães poderia ter sido pior e poderia ter assinalado o penalti, mas concordo com essa ideia. Bamba e António Silva, eu espero que na próxima quarta-feira também volte a demonstrar os mesmos níveis, não, outros ainda mais elevados, em que eu espero que ele trave o Mbappé, o Neymar, o Messi, todos eles aparecerem pela frente, que António Silva se mostre definitivamente no grande mundo do futebol. Pois, e terminada a análise possível sobre este Vitória Benfica, que terminou 0-0, foi não só a primeira vez que o Benfica foi parado, foi travado no campeonato, no entanto, mantém a diferença pontual, mantém-se em primeiro lugar do campeonato, continua a estar em primeiro lugar, continua também a ter a diferença pontual, aliás, tem um ponto a mais de diferença pontual em relação ao Braga. Agora também tem
tem também 3 pontos de vantagem em relação ao Porto, porque Porto e Braga estão ambos empatados com os mesmos pontos, dada a vitória avolumada do Porto frente ao Braga por 4-1. Portanto, Porto e Braga estão ambos a 3 pontos do líder Benfica, e é preciso também dizer que o Benfica, apesar deste jogo paupérrimo, continua na liderança, está no primeiro lugar e continua também invencível. Portanto, poderia ter havido aqui uma primeira derrota do Benfica, não aconteceu, acabou por ficar empatado o jogo e, portanto, é para seguir rumo à próxima jornada. O Benfica, na próxima jornada, vai defrontar em casa às 6 da tarde o Rio Ave, jogo marcado para sábado às 6 da tarde. Se ainda tivermos tempo neste programa, já iremos também fazer uma pequena antevisão em relação a este jogo do campeonato, mas para já obriga claramente a falar do jogo grande da semana, vamos dizer assim, para o Benfica, que é o Benfica com o Paris Saint-Germain, o jogo mais esperado. De resto, o Estádio da Luz, pelo que já deu para entender, o Estádio da Luz vai ter coreografia, portanto, vamos voltar a ver uma coreografia no Estádio da Luz com cartazes vermelhos e brancos a serem mostrados na Catedral Encarnada. Os bilhetes estão esgotados, estão completamente esgotados, podendo apenas serem comprados, isto dada a informação oficial pelo Benfica no seu site oficial. Quem quiser comprar bilhetes já só se poderá fazê-lo no mercado secundário, e de resto todas as informações estão também no site do Sport Lisboa e Benfica. Pedro, vai ser um jogo daqueles. Até ao jogo com o Marítimo andou-se sempre a falar qual é que seria o melhor teste para o Benfica. Agora é que o Benfica vai ter o verdadeiro teste, e ao longo de 13 testes o Benfica passou-os, ao 14º empatou, e agora ao 15º teste contra o Paris, contra o Paris Saint-Germain, a história vai ser completamente diferente, porque vai ter pela frente 3 jogadores que, se estiverem num dia extraordinário, são capazes de fazer gato de sapato de qualquer defesa. Se estiverem num dia assim, se calhar a coisa já é capaz de não correr tão bem. Mas o Benfica, na Liga dos Campeões, também já mostrou que é capaz de derrotar grandes defesas, como foi o caso da Juventus, e o Benfica ganhou em Turim por 2-1 e ganhou em casa frente ao Maccabi por 2-0. Pode ser o jogo em que vai ser mais um jogo para o Benfica, e quem sabe o jogo de uma vida para muitos dos jogadores que estão ou que estarão no 11 titular da equipa encarnada. Sim, até ao final deste campeonato o Benfica vai ter testes atrás de testes. Essa narrativa avançada no início, que o Benfica não teve testes sérios, mas que os testes o iria ter contra as Juventus, acabou. Portanto, isto já não vai ser nenhum teste contra o Paris Saint-Germain, mas paradoxalmente também vai ser um outro teste. Porque se o Benfica ganhar ao Paris Saint-Germain, e aqui eu não digo não perder, se o Benfica ganhar ao Paris Saint-Germain, na prática o Benfica carimba a sua passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões. Na prática, o Benfica tem a passagem na mão, com o extraordinário aumento de moral, de confiança que isto produzirá à equipa, e eu creio que estão reunidas todas as condições para isso. Vamos ter um Inferno da Luz, vamos ter uma equipa que, com todo o respeito que o Paris Saint-Germain nos merece, mas não é uma equipa equilibrada, só tem aqueles 3 monstros na frente, mas posteriormente a isso, o seu meio campo e a sua defesa não são tão bons quanto isso. Talvez com o caso de Donnarumma, mas Sérgio Ramos está lento, por exemplo. Eu só acho que há 2 jogadores que, a alinharem, poderão querer mostrar ou dar tudo por tudo
por uma questão de anti-benfiquismo, que é o Nuno Mendes e o Vitinha, que jogam dentro do Paris Saint-Germain. Portanto, se esses jogadores alinharem de início, vão ser muito combativos, vão querer mostrar, mas ao mesmo tempo também podem ficar intimidados com o ambiente do Estádio da Luz. Não sei o que é que pode ocorrer. Só espero um Benfica com a máxima concentração, máxima força, com garra, com desejo, com vontade de ganhar, e que vai ser levado pela grande voz dos benfiquistas, e espero que o Paris Saint-Germain se amedronte no inferno da luz na quarta-feira. O histórico de confrontos entre Benfica e Paris Saint-Germain dão vantagem aos encarnados. Em 6 jogos já disputados, o Benfica tem 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A última vez que ambas as equipas se defrontaram foi precisamente na Liga dos Campeões, na época 2013-2014, época essa que os benfiquistas se recordam e bem, foi a época em que o Benfica foi pela última vez a uma final da Liga Europa. O Benfica, apesar de ter ganho este jogo ao Paris Saint-Germain, aliás, ao ganhar este jogo ao Paris Saint-Germain, garantiu também a passagem naquele caso, na altura, garantiu a passagem a descida à Liga Europa e que, consequentemente, acabou por chegar à final da Liga Europa, perdendo apenas nos penaltis para o Sevilha. A última vez que o Benfica defrontou o Paris Saint-Germain no Estádio da Luz, ganhou por 2-1. Na altura, marcaram de grande penalidade Lima em cima do minuto 45 e Gaetan aos 58 minutos. Para o Paris Saint-Germain, marcou um jogador que fez uma grande novela e acabou por não ir para o Benfica, acabou por ir para o Manchester United. Na altura, o único gol foi marcado pelo Edison Cavani, e na altura estavam alguns jogadores que alguns deles já não estão lá, outros por lá ainda vão gravitando. A equipa na altura era treinada pelo francês Laurent Blanc, agora a coisa está completamente diferente. É também treinada agora por um treinador francês, mas o Benfica na altura conseguiu ganhar por 2-1 no último jogo da fase de grupos. E Nuno vai ser eu diria que vai ser um extraordinário jogo para tentarmos perceber como é que o Benfica se dá contra uma equipa que vai ter muito mais bola, vai ter provavelmente as melhores oportunidades do encontro, mas o Benfica também já se sabe, e o Paris Saint-Germain, o Christophe Galtier certamente saberá isso muito melhor do que nós, que o Benfica, e como nós também sabemos, o Benfica esta temporada em contra-ataque, por norma em contra-ataque esta temporada tem sido letal, e a equipa do Paris Saint-Germain a nível defensivo também não vive as melhores das fases. Sim, mas eu penso que é um jogo, se calhar, ao contrário do se calhar vamos ter mais ações ofensivas do Benfica do que tivemos em isto apenas porque espero que a atitude do Benfica seja um pouco mais cautelosa do que aquilo que tem feito nos outros jogos, o que será normal, até porque esticar muito o jogo com o Paris Saint-Germain tendo um jogador como o Mbappé na frente é um bocadinho estar a convidar ao suicídio. Claro, qualquer bola perdida que seja no menino em contra-ataque pode significar, se costuma dizer, a morte do artista. Por isso espero um Benfica mais cauteloso e rigoroso no meio campo e na defesa, mas também não tenho qualquer dúvida de que o Benfica vai procurar todas as falhas do Paris Saint-Germain para tentar ferir em contra-ataque o Paris Saint-Germain. Eu diria que talvez até seja um método de jogo que mais se adequa ao Benfica. E já não é de agora, já não é de Roger Schmidt,
era também com Jorge Jesus anteriormente, devido às características dos jogadores e depois também um pouco devido ao modelo do jogo que é assumido. São jogos que poderão dar para tudo, ou seja, os ingredientes estão lá todos para ser um bom jogo de futebol, mas tanto pode dar para ser uma noite memorável para os benfiquistas, mas da mesma maneira estão lá os ingredientes todos também para ser uma noite negativa para os benfiquistas, ou seja, estão lá os ingredientes para fazer ambos os pratos, digamos assim. Esperemos que a cerveja seja mais ao nosso gosto do que o gosto da cozinha francesa, mas é claro que vou estar no estádio sempre com aquela esperança de que podemos ganhar, com a mesma esperança com que fomos buscar a vitória a Turim, é exatamente a mesma esperança que tenho relativamente ao Paris Saint-Germain. Muito bem, o jogo está marcado para as 8 da noite de quarta-feira, Benfica Paris Saint-Germain, jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quer o Benfica, quer o Paris Saint-Germain, ambos têm 6 pontos, provenientes das duas vitórias das duas equipas nesta fase da Liga dos Campeões. Ambas venceram o Maccabi Haifa e a Juventus. O Benfica vai para este jogo provavelmente com o mesmo 11, portanto não creio que existam grandes alterações, e pergunta para basicamente para um sim ou não. Nuno, acreditas em alterações no 11 titular da equipa do Benfica? Não acredito neste momento que haja grandes alterações. Eventualmente a entrada de Gilberto para o lugar de Bar, mas não estou a ver neste momento mais alterações para já. De início no 11 do Benfica não estou a ver mais alterações. Pedro, acreditas que haja mais do que uma alteração? Não sei. Ora, creio que Roger Schmidt vai querer ganhar este jogo que está no meio. E para isso, ele vai ter que jogar com o Mário ao lado de Enzo e de Florent. E muita da chave do jogo irá estar na capacidade de João Mário poder recuar e ir até ao meio campo, poder jogar com o Enzo, desenvolvimento do contrato. Poderá também haver a possibilidade de Gonçalo Ramos fazer também pente, e com isto nós podemos ter uma superioridade numérica no meio campo, de modo a que o Benfica desenvolve um ataque. Como é que dizia o Gabriel Alves? Era um ataque acompanhado. Ele tinha uma história meio curiosa para explicar quando é que o meio campo pegava na bola e desenvolvia um ataque rapidamente, progressão a bola todos os tempos. Creio que este é que vai ser o ponto que Roger Schmidt vai pretender trabalhar, fazendo também as dobras de Florentino junto da própria defesa. Portanto, nós temos que ter um meio campo muito corrido, uma defesa com marcações impecáveis, ok? E se de facto, se eles têm Messi, nós também temos Neres, Rafa e Gonçalo Ramos, e até mesmo João Mário, que com esta equipa, o segredo do Benfica é o seu coletivo, é força de seu coletivo. Enquanto o Paris Saint-Germain repousa nas individualidades, o segredo para o Benfica ganhar estará no seu jogo coletivo. E eu creio que se conseguirmos isso, vamos ganhar este jogo. Muito bem. Fica também marcado não esta quarta-feira, mas esta semana europeia. Não é só semana europeia para o futebol.
basquetebol do Benfica começa a sua caminhada na Liga dos Campeões na fase de grupos da fase regular da Liga dos Campeões de Basquetebol. Começa nesta terça-feira, às 5 da tarde. O Benfica joga em Riga, na Letónia, frente à equipa da capital, frente ao Riga. Jogo marcado para as 5 da tarde. E não poderia terminar este programa sem referir também que no futebol feminino ficou a conhecer-se, já se sabe, o grupo em que está a equipa feminina do Benfica, que depois de eliminar o Rangers num jogo ganho já no prolongamento frente às escocesas por 2-1, mais uma vez a menina Chloe Lacasse foi buscar pilhas não sei aonde. Eu continuo abismado com a quantidade de sprints que aquela rapariga dá em 120 minutos, que é uma coisa absurda. Mas o que é certo é que foi ela que fez o primeiro e depois acabou por estar também ligada ao segundo golo do Benfica, já marcado aos 119 pela Jéssica Silva. Portanto, o Benfica ganhou por 2-1. Valeu-lhe também a vitória por 3-2 em Glasgow e, portanto, o Benfica segue e seguiu e está na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. Vai estar no grupo D com a atual vice-campeã europeia Barcelona, ou contra o atual clube vice-campeão europeu feminino Barcelona, contra uma equipa que já defrontou na época passada o Bayern de Munique e que inclusivamente empatou a zeros no Benfica Campos, num jogo que o Benfica até podia ter ganho ao Bayern se tivesse tido um bocadinho mais de sorte. E vai o Benfica ainda defrontar as suecas do Rosengard nos jogos que já estão todos marcados e a maior parte dos jogos vão ser todos jogados às 8 da noite. O Benfica inicia, ou as encarnadas, as águias femininas vão iniciar a sua trajetória nesta fase de grupos da Champions em Barcelona, muito provavelmente no Camp Nou, estádio principal da equipa masculina do Barcelona, e vai terminar esta Liga dos Campeões em Munique, frente ao Bayern. Meus caros, obrigado. Foi mais um 45 minutos à Benfica, onde mais uma vez se discutiu a vida do Sport Lisboa e Benfica. Até para a semana. Fiquem bem. Fiquem com a Rádio Nacional de Desporto. Deus